Agora nós vamos tratar do resumo de texto dissertativo. Dissertação é uma redação mais complexa, né? Necessariamente tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Então é preciso observar que a introdução de um texto dissertativo geralmente traz a ideia central, a tese, o tópico frasal. E os parágrafos de desenvolvimento trazem as ideias, os argumentos que são usados para comprovação dessa tese. E a conclusão faz um arremate do que foi discutido. Portanto, é um estilo de composição que tem um pouquinho mais de complexidade, por exemplo, do que um texto narrativo. Por isso que é importante, na hora em que você vai resumir seu texto, que você se preocupe com essa ideia central, com esse tópico frasal, mas também com os argumentos de apoio que vão dar sustentação ao seu texto. Então vamos ver aqui. Resumo do texto dissertativo, estamos aí na página 320. Observe, conforme vimos, a redação na qual expressamos nossas ideias sobre um determinado assunto denomina-se dissertação. Nesse tipo de composição existe uma ideia central que tentamos defender pela apresentação de argumentos. No decorrer da dissertação, esses argumentos são expostos de modo a explicar detalhadamente nossas ideias acerca do assunto tratado. Para resumir um texto dissertativo, basta que você procure a ideia central. Essa ideia central está diretamente relacionada com o assunto básico. Normalmente ocorre no primeiro parágrafo do texto, ou seja, no parágrafo de introdução. Pois é uma afirmação que fazemos sobre o assunto tratado. Depois de encontrar essa afirmação, ideia central do texto, buscamos os argumentos principais utilizados no texto para a comprovação dessa afirmativa. Observemos primeiramente como uma ideia central pode ser desenvolvida por meio da argumentação. Em seguida, vamos usar o processo inverso, no qual você terá que resumir os textos que lhe serão apresentados. Então vamos analisar primeiramente um exemplo de uma ideia central, de um tópico frasal. No processo educacional, deveria haver dois objetivos básicos: estimular o comportamento ético e despertar o estudante para as suas aptidões. Então, a ideia central aqui, dentro do processo educacional, dois são os objetivos básicos. Primeiro, estímulo ao comportamento ético por parte do aluno. O segundo, o despertar o estudante para as suas aptidões. Depois de apresentada a ideia, vamos buscar argumentos que justifiquem essa afirmação. Primeiro argumento: parece-nos que a função primordial da escola tentar conscientizar o indivíduo dos limites do seu espaço dentro da atuação no grupo social, de modo a torná-lo um ser dotado de sociabilidade e ética. Então, esse é o primeiro argumento. Argumento 2. Pelo estudo das diversas disciplinas, o aluno entra em contato com diferentes áreas de atividades. Isso possibilita que ele perceba as suas aptidões. Com base nessa ideia central e nesses dois argumentos de apoio, seria possível elaborar o seguinte texto sobre o tema: o processo educacional e seus objetivos, um texto de Branca Granatic. Observe, quando se analisa o processo educacional e se questionam seus principais objetivos, não podemos deixar de observar a existência de dois planos diferenciados: o aspecto individual, relacionado ao comportamento do aluno, e o profissional, voltado para o despertar de suas potencialidades. Na escola, a criança tem a oportunidade de participar de um pequeno grupo social mais complexo que o grupo familiar. Desde cedo, é função do educador tentar mostrar, por palavras e atitudes, a importância de certos fundamentos básicos da convivência social, o comportamento ético em relação aos colegas e professores, a preservação do ambiente, o respeito pelos regulamentos e também a conscientização de seus direitos como estudantes. Além disso, parece-nos essencial que, uma vez observada determinada aptidão para certas atividades, o aluno seja incentivado a desenvolvê-las progressivamente, estimular a curiosidade científica, a expressão escrita e oral, levar o aluno a pesquisar assuntos de seu interesse, dentre outras coisas, darão a ele a oportunidade de escolher uma profissão através da qual se realize. Dessa forma, a escola estaria prestando uma colaboração indispensável para formar cidadãos preparados para conviver harmoniosamente com a comunidade,
e dela participar de modo efetivo no desempenho de sua função profissional. Então vejam que o texto é montado com 4 parágrafos, sendo que o tópico frasal, a ideia central, está presente no parágrafo de introdução. Os 2 argumentos de apoio estão apresentados, discutidos nos parágrafos de desenvolvimento. E o parágrafo conclusivo apenas ratifica o que foi discutido. Para resumir esse texto, você precisa, primeiramente, verificar qual foi a ideia central e quais são os argumentos de apoio, esses 2 argumentos principais. Então vejam, a ideia central é que os objetivos básicos do processo educacional são 2. Primeiro argumento, a conscientização dos limites individuais no grupo social. Segundo argumento, o incentivo ao estudante para o desenvolvimento de suas aptidões. Então, na hora de resumir o texto, esses 3 elementos têm de estar presentes nesse seu resumo, que 2 são os objetivos básicos do processo educacional. O primeiro, a conscientização dos limites individuais no grupo social para o aluno e o incentivo ao estudante para o desenvolvimento de suas aptidões. Então, com isso aí você consegue resumir o texto. Então, observe a proposta de resumo que nós estamos apresentando aqui na própria página 321, em que nós estávamos. Resumo desse texto. Os objetivos básicos do processo educacional deveriam ser estimular um comportamento adequado no convívio social e possibilitar que o estudante descobrisse suas aptidões profissionais. É função da escola tentar conscientizar cada um da importância e do respeito que se deve ter por todos os seus semelhantes. Da mesma forma, o estabelecimento de ensino tem como meta central colocar o aluno diante das mais diferentes áreas de atividades para perceber suas inclinações e escolher uma profissão através da qual possa se realizar. Veja que nós podemos ainda condensar mais esse texto, mas o que não podemos perder de vista são esses 3 elementos, a ideia central e os 2 argumentos de apoio. Na sugestão de resumo apresentada, você pode perceber a presença da ideia central do texto, que são os 2 objetivos básicos do processo educacional, e os 2 argumentos de apoio. Primeiro, a conscientização dos limites individual no grupo social. Segundo, o incentivo ao estudante para o desenvolvimento de suas aptidões. No resumo, consoante já foi dito, você deve usar as suas palavras. Não convém copiar trechos do texto de modo a construir o resumo. Ele deve ser fruto da sua compreensão e reunir somente as ideias principais contidas, evitando-se as ideias secundárias e exemplos referidos na argumentação adotada no texto. Então, resumir significa condensar. Condensar a partir de uma leitura e uma interpretação do texto examinado e reescritura com suas próprias palavras, levando-se em conta que o texto tem que ser, por si só, compreensível, dispensando a consulta ao original. E tem de haver um encadeamento de ideias, ou seja, as ideias têm que estar fluentes, as frases têm que estar bem conectadas, o texto tem que ser facilmente identificado, as ideias têm que ser facilmente identificadas no texto, o texto tem que ter essa leveza, né? essa similaridade, o texto precisa ter essa compreensão por parte do leitor.